Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda à nossa Semana da Esperança, a verdade revelada. Vivemos tempos de incerteza, é verdade, angústias, perguntas sem resposta, mas há uma esperança real, firme e revelada nas páginas da Palavra de Deus. Chegou o momento de descobrir o que está por trás dos acontecimentos atuais e o que o céu tem preparado para cada um de nós. Durante toda essa semana especial, de 20 a 27 de setembro, você está convidado a participar de um encontro com a mensagem profunda baseada na Bíblia, que trará clareza, propósito e renovação espiritual. Você encontrará respostas e achará a verdade. Está pronto para este encontro? Porque quando a verdade é revelada, a esperança renasce. Vamos juntos ao primeiro tema desta série, a Cidade Santa. O livro do Apocalipse está cheio de promessas ao vitorioso. Isso quer dizer que a vitória, meu irmão, minha irmã, é possível. E a nossa vitória não está em nossas próprias forças ou capacidades. Somos vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, verso 16, a Bíblia nos diz que Deus preparou uma cidade para os vencedores, ou seja, os seus filhos fiéis. Apocalipse 3, verso 12, nos diz que o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. Ao final dos 1000 anos, a cidade descerá dos céus. Durante esses anos, os salvos estarão com Jesus lá no céu, participando do juízo de comprovação. Os perdidos estarão mortos sobre a terra e o diabo estará preso, sem ter a quem tentar. Tentar imaginar como será viver na Nova Jerusalém é um verdadeiro desafio à nossa imaginação, você não acha? Mas essa cidade é real. O Senhor Jesus prometeu um lugar para os que forem salvos. Leia comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, verso 2. Falando sobre as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, o apóstolo Paulo apresenta um texto usado pelo profeta messiânico Isaías, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. O livro do Apocalipse descreve a cidade, incluindo até mesmo o seu tamanho. De acordo com este livro, no capítulo 21, verso 16, a cidade mede 12.000 estádios de comprimento. Como cada estádio equivale a aproximadamente 180 metros, isso corresponde a cerca de 2.160 quilômetros de extensão. Em Apocalipse 21, 27, temos a garantia de que nessa cidade maravilhosa estaremos rodeados de paz e segurança. Lá nós lemos, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso, nem todas as pessoas poderão entrar nesta cidade. A Bíblia é clara ao nos dizer, e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Os perdidos e os salvos na palavra de Deus nós encontramos. A Bíblia apresenta algumas características deles, dos perdidos, por exemplo. Em Apocalipse 21, 8, está escrito assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Isso significa que estarão perdidos todos os que não renunciarem ao pecado em suas diferentes formas. É preciso escolher, amigo, amiga, abandonar o mal. Todos esses são os que participarão da segunda ressurreição e ao final dos 1000 anos tentarão invadir
e tomar a própria cidade santa. Mas o Apocalipse nos diz que essa tentativa não terá sucesso, porque fogo descerá do céu e consumirá a todos. O livro do Apocalipse também nos apresenta as características dos que serão salvos. São 5 textos em especial. O primeiro diz assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Apocalipse 22, 14. O segundo texto nos fala: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O terceiro: vi como que o mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Apocalipse 15, 2. O quarto diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. E por fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Essas são as pessoas que venceram a besta. Por trás da besta está o dragão, que é o diabo, conforme o livro profético, o inimigo de Deus. Ele seduz, engana, cativa e vicia. Uma vez que conquista o seu coração, inicia um processo de destruição lenta, removendo seus valores morais, princípios, respeito próprio e até mesmo a dignidade. Apesar das estratégias do inimigo, existirá um grupo especial, que segundo o Apocalipse 15, verso 2, cantará no céu um cântico especial. E não é porque a vida foi fácil. Lembre-se que o povo de Deus será pressionado até o limite nos últimos dias. Existirá um decreto no qual somente poderão comprar e vender os que tiverem a marca da besta. Meu irmão, será possível ser vitorioso apesar da adversidade e da perseguição? Sim. Não importa como está a sua vida hoje, você pode ser vitorioso. Amém? Seu presente pode estar acorrentado, mas não seu futuro. João, o autor do livro do Apocalipse, compreendia muito bem e profundamente o significado de vitória. Ele mesmo chegou a Jesus trazendo uma personalidade muito forte. Os seus amigos o chamavam de Filho do Trovão, lembram? Devido ao seu temperamento explosivo. Mas no convívio com Cristo, o caráter de Cristo foi reproduzindo-se lentamente na vida do apóstolo. Ele saiu do relacionamento formal com Deus para um relacionamento próximo, intrínseco, pessoal. E é isso que Deus quer para você hoje. Alguns acreditam que a conversão a Deus deve ser lenta, mas isso é um engano. A conversão não precisa ser lenta somente a menos que apresentemos resistência ao trabalho do Espírito Santo. Suponhamos que uma pessoa esteja acostumada a praguejar contra as pessoas 100 vezes ao dia. Nós então a aconselharíamos que amanhã não praguejasse mais do que 99 vezes. Depois de amanhã, 95 e assim consequentemente. Assim, com o tempo, perderá o costume de praguejar. Suponhamos que um homem tenha o costume de bater em sua esposa 2 vezes por mês e o aconselhássemos que fizesse agora apenas 1 vez por mês, depois 1 a cada 2 meses, 3 meses, até que deixasse de vez. Suponhamos que Ananias tivesse sido enviado para encontrar Saulo, logo depois Paulo, lembra? Enquanto ele ainda estava a caminho de Damasco, respirando ameaças de morte contra os discípulos e lançando nas prisões. E, em vez de confrontá-lo com firmeza, Ananias sugerisse que Saulo matasse menos, gradualmente, diminuindo seus atos violentos, mas sem abandoná-los de imediato. Ou se Ananias tivesse dito a Saulo que ele não deveria deixar de matar e perseguir cristãos para, de repente, começar a pregar sobre Jesus Cristo, argumentando que uma mudança tão rápida poderia ser considerada superficial ou pouco duradoura pelos filósofos. Esse argumento
É a mesma coisa que dizer que a conversão é gradual e não rápida, de uma hora para outra. O que quero dizer, irmão, minha amiga, é o seguinte: pode ser que ao começar a assistir esta palestra, você não esteja convertido ou convertida, mas antes de ela acabar, você se converta. Isso depende das escolhas que você fará. Você não acha? Depois de tomar a decisão de entregar-se a Jesus, a conversão é representada por um símbolo. Jesus falou sobre isso com Nicodemos, um dos principais dos judeus, que foi ter com ele. Jesus então disse para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Logo em seguida, Jesus repete a mesma ideia. Confira. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. Nascer de novo refere-se à conversão operada por Jesus por meio do Espírito Santo. E quando nos entregamos a Ele, transformando nossa vida por completo, mudando nossos hábitos e vontades, ajudando-nos a viver de acordo com os 10 mandamentos e aceitando como seu Salvador pessoal, capacitando-nos com os dons do Espírito Santo. E esse novo nascimento é representado na Bíblia pelo batismo. O próprio Jesus disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Há muita confusão quanto ao tema do batismo. A Bíblia é a resposta, meu irmão, independentemente do que as pessoas acham ou pensam. Jesus foi batizado por João Batista, seu primo. Mesmo sem pecado, Cristo foi batizado para nos dar o exemplo. Como ele fez, diz a Bíblia, assim devemos fazer. Jesus começou seu ministério com o batismo. Podemos dizer que esse foi o batismo padrão, ou modelo. Acompanhe a leitura do texto bíblico, pois aqui estão os princípios que envolvem o novo nascimento. Por esse tempo, diz a Bíblia, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versos 13 a 17. O primeiro ponto a ser ressaltado é que Jesus foi para o Jordão para ser batizado. Em outras palavras, batismo envolve decisão pessoal. Isso mesmo. Só pode ser batizado quem quer ser batizado. Pode um bebê escolher decidir-se pelo batismo? Então, ele só poderá ser batizado no dia em que tiver condições suficientes de decidir. Outra consideração importante é que Jesus foi batizado no Jordão por uma razão. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João 3, 23. Batismo é uma palavra grega que significa baptismo, mergulhar. Os gregos usavam essa palavra para tingir roupas. Isso quer dizer que não é possível batizar uma pessoa sem que ela seja mergulhada totalmente na água. Existe um chamado batismo por aspersão, onde se joga apenas um pouco de água sobre a cabeça da pessoa. João não jogava água sobre as pessoas, mas as levava onde havia muita água, conforme o texto, para que pudessem ser mergulhadas. O cardeal Gibbons escreveu certa vez, por vários séculos depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo era usualmente conferido por imersão, mas desde o século XII, o batismo por infusão
prevaleceu na Igreja Católica. Na Idade Média, por causa do frio, estabeleceram a aspersão por ser mais conveniente. Mudou-se a maneira de batizar por nossa conveniência e não pela vontade de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Paulo fala. Leia. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4, verso 5. Há apenas um. É algo específico. O batismo tem um simbolismo e Deus que o deu. Quando Deus apresenta um símbolo, ele é específico e exato. Veja o exemplo da história de Caim e Abel. Abel trouxe um cordeiro, símbolo de Jesus Cristo. Caim trouxe frutas. Caim mudou o significado de sua oferta. Deus não aceitou, pois não era aquilo que havia pedido. O santuário terrestre era um símbolo e foi construído como Deus mandou ser construído, pois cada uma das partes daquele santuário tinha um significado muito maior do que os olhos podiam ver. Deus fala a outras pessoas através de símbolos. É como uma história que eu ouvi certa vez. Um rapaz estava noivo e foi convocado para a guerra. De lá, ele enviava cartas para a sua noiva. Mas devido às constantes mudanças de lugares, por exemplo, nunca recebeu nenhuma carta dela. Antes de voltar para casa, ele avisou sua noiva: estou voltando. Se você ainda me ama e me espera, coloque um pedaço de pano amarelo na frente de sua casa. Assim, saberei que você ainda é a minha noiva. Se não, entenderei. Quando ele chegou, havia um lençol amarelo na frente da casa, junto com várias tiras amarelas. Como ele havia escrito, a prova de amor deveria ser amarela. Se ela tivesse colocado verde, azul ou qualquer outra cor, ele entenderia que ela não o amava mais. Não era qualquer lençol, mas o amarelo. Os símbolos são importantes e devem ser mantidos como foram pedidos. Se o mudamos, o significado também muda, obviamente. Sobre o símbolo do batismo, o apóstolo Paulo escreveu: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, versos 3 a 6. Quando me batizo, eu aceito Jesus como meu Salvador e assim como ele foi sepultado, morreu e ressuscitou, o batismo representa o renascimento para uma nova vida em Cristo. O batismo é morte, sepultamento e ressurreição, entendeu? Quando somos batizados, morremos para aquela vida antiga e uma nova pessoa sai das águas. Porque Jesus ressuscitou, agora também tem uma nova vida. O batismo é uma confissão pública, é a demonstração de querer viver ao lado de Jesus. Olha o que Paulo falou, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Galatas 3, 27. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32. Existem alguns passos para uma pessoa ser batizada. E eu vou listar apenas 3. Primeiro, arrepender-se. Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Arrepender-se significa mudar de pensamento. É a decisão de abandonar tudo e absolutamente tudo o que desagrada a Deus e passar a andar de acordo com a vontade dele. O segundo passo é crer. O apóstolo Paulo falou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo:
ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Atos 19, verso 4. Se você crê e está disposto a fazer a vontade de Deus, pode ser batizado, amigo, amiga. Agora, se alguém diz, eu creio, mas não se batiza, na verdade, não crê o tanto que pensa crer. É como o noivo que diz à sua noiva, eu te amo, mas não me casarei com você. Terceiro e último passo, entender a palavra. Jesus, diz a Bíblia, aproximando-se, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos 18 a 20. Ao você compreender a verdade, Deus espera que uma decisão seja tomada. Um passo precisa ser dado. As revelações de Deus não são apenas para serem admiradas, mas precisam ser vividas. Então, o que impede você de ser batizado? Não perca mais tempo. Decida nascer de novo. Jesus Cristo quer lhe dar uma nova vida. Agora, se é o seu desejo, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, chegamos a um momento muito importante em nosso estudo. Este é o momento em que as pessoas têm diante delas a maior de todas as decisões, a decisão de se entregarem completamente a Ti através do batismo. Eu quero entregar cada filho Teu nas Tuas mãos e pedir que o Espírito Santo toque mais uma vez nesses corações e que em breve aconteça o batismo dessas pessoas que estão agora, nesse momento, orando comigo. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até amanhã. Tchau.